Olá pessoal, eu sou a Aglaê, sou professora de língua portuguesa e venho aqui hoje dar umas diquinhas de como fazer uma boa redação. Lembrando que essas dicas valem não apenas para redação de concurso, serve para qualquer texto que você for escrever. São dicas básicas de como fazer um bom texto, seja narrativo, dissertativo ou argumentativo, poesias, crônicas, seja o texto que for. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que fazer é entender o seu tema, organizar as suas ideias e formar uma boa opinião. Você tem que organizar as suas ideias tendo em mente que o seu texto base sempre vem um texto base em redações de concurso e Enem. Esse texto irá lhe mostrar o norte do que seguir. Esse texto deve ser lido com o máximo de atenção e com a ideia fixa de que eu vou encontrar o tema principal. Muitas vezes o texto aborda não um único tema específico, às vezes dá vertentes para várias possibilidades. É nesse ponto onde você vai formar a sua opinião. Lembre também de quem vai ler o seu texto. Se é uma banca examinadora de uma grande universidade, se é o seu professor da escola, se quem vai ler o seu texto é alguém que vai lhe dar uma vaga de trabalho. Lembre-se também do contexto político e histórico do tema. Quando você está lendo o seu tema, prestando o seu concurso, fazendo o seu vestibular. Sempre os textos eles vêm com uma abordagem atualizada do seu tempo. Não esqueça de que se manter informado é sempre a melhor solução. Leia livros, jornais, seja o que for. Para uma boa redação, a gente tem sempre que responder essas perguntinhas. O que é o seu tema? Seja ele qual for, você vai ter um tema. O que é o tema principal? Quem? Todo texto tem que ter um sujeito e um verbo. Quem é o seu sujeito? A pessoa que praticou a ação. Se for falando, por exemplo, do aquecimento global, vamos dizer, a população mundial é o sujeito, é o quem do seu texto. Se for falando a respeito de corrupção, o corrupto, o juiz, seja quem for, é o seu quem. O como é o que está nesse momento lhe afetando. O como é o contexto em que o acontecimento se dá. Não esquecer nunca do contexto, não apenas do seu texto. Lembre-se do contexto externo ao texto, o contexto em que se está vivendo. O onde é o lugar onde se está acontecendo. É no planeta inteiro? É numa cidade, num estado? É em outra dimensão? Tem que sempre se ver responder essas perguntas. O porquê é o momento onde você vai dar a sua opinião. Por que esse tema me chamou a atenção? Por que tal ponto desse tema é importante? É onde você vai mostrar a sua opinião. O para quê é onde você vai dar a conclusão do seu texto. Há algum tempo atrás, os professores diziam que a redação, para ser completa, ela teria que ter pelo menos 3 parágrafos. Hoje, eu digo a você, a redação deve responder a estas perguntas. Não se preocupe com a quantidade de parágrafos. Obedeça a estas perguntas e você vai conseguir. É simples, é fácil, requer apenas um pouco de prática. Ler bastante também ajuda muito. O que você vai falar? O que você deve evitar falar? Evite falar mais do que você sabe. Se o que você sabe é apenas que tal ponto do seu tema é importante, fale só sobre aquilo dali. Evite tentar parecer mais informado do que o que você realmente é. Você pode acabar passando uma informação errada e se prejudicando. Evite gírias, termos tecnológicos. No último Enem, um aluno utilizou alguns termos bastante tecnológicos e comum da linguagem dentro do mundo virtual dos computadores. Não sei se ele passou no Enem, mas que a redação dele foi uma das mais comentadas e isto foi. Se você não tem costume de usar palavras muito rebuscadas, muito complicado, aquele palavreado bonito, como se diz, evite, fale apenas o que você sabe. Não tente colocar palavras de outros idiomas, nem também usar acentos onde não sabe se é realmente acentuado. Evite enrolar o texto. Evite encher linguiça. Seja direto. Fale o que pensa, o que acredita e dê a sua opinião.
Evite também usar letras de músicas, frases feitas, ditos populares e coisas do gênero. Isso deixa o seu texto menos valorizado. O que eu devo falar? Fale apenas o que é pedido. Seja sucinto, direto, sem enrolação. Use sempre o português formal da língua culta, a norma culta da língua portuguesa. Isso vai fazer com que o seu texto seja limpo, educado, coerente e muito bonito. Só há uma ressalva com relação à norma culta. Caso você esteja fazendo uma narrativa e nesta narrativa um dos seus personagens não fale a norma culta, não faça uso da norma culta. Outro ponto importante do que falar é ser imparcial até o último parágrafo. Isso faz com que o leitor tenha vontade de ler o seu texto até o final. Se você está falando sobre um tema e no primeiro parágrafo você já se mostra qual o seu lado, o seu leitor, ele vai se sentir entediado e não vai ter nenhuma necessidade de ler até o final. Então, tente segurar o leitor, usando vários pontos de vista com relação ao tema, mas sem se prender muito a nenhum deles, e no final, nos 2 últimos parágrafos, respondendo a pergunta por quê e para quê, ou apenas um único parágrafo para responder o porquê e o para quê, dê a sua opinião. Isso vai fazer com que o leitor tenha vontade de saber o que você pensa. Vale também para trabalhos monográficos e artigos. Pontuação. Eu não vou falar aqui dos dos sinais de pontuação. Vamos falar de pontuações gráficas. Um texto com muito S fica muito enrolado. Vários elementos gráficos, grafemas e fonemas. Isso faz com que o leitor sinta-se cansado ao ler. Textos com muitos R's aspirados como ponto ar, árvores, armados, armadilhas, vai fazer com que o leitor sinta um pouco de sono. Então, na hora de fazer o seu texto, lembre-se disto. Não use muitas letras repetidas, a letra R e a letra S. Tente deixar o seu texto o mais mesclado possível. Seja sucinto, direto e, por favor, não esqueçam nunca de colocar o ponto final, tá? Já vi muita redação por aí, bonita, textos maravilhosos, mas não tinha um único ponto final no final dos parágrafos, certo? Por hoje é só e tenham um bom descanso.